Diz assim, pode ficar assentado no bom? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho da tua mão, feliz será e tudo irás bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira ao redor da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará em Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Tem o verso 6? E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Irmãos, hoje, como culto, titulado como culto da família, o Salmo 128, ele é conhecido como aquele que Deus, aquele que teme a Deus, terá uma família abençoada. Então, o Salmos 128, ele é conhecido como o Salmo da família. Por quê que ele faz aquele título que o Salmo 28, não só o 28, mas como alguns, ele é titulado, o Salmo 28, como o Salmo da família, onde Deus abençoa, onde a bênção de Deus está sobre a família, que ele vai falar da mulher, vai falar dos filhos, vai falar dos filhos dos filhos, vai falar da prosperidade, vai falar do crescimento, vai falar de tudo. Por quê? Porque a família, ele é o nosso maior patrimônio. Você pode repetir comigo? A família é o maior patrimônio. E o que é que a família requer? Investimento diário. A família é o nosso maior patrimônio e requer investimento diário, dedicação diária. Por quê? Porque nenhum sucesso profissional e financeiro ou ministerial, nenhum desse sucesso compensa o fracasso do lar. Tem um. Estou trabalhando demais, estou ganhando dinheiro demais, mas não tenho tempo para a família. Não vale a pena. Estou indo bem no meu ministério, estou crescendo, estou viajando muito. O sucesso não compensa. Nada, nenhum sucesso profissional, financeiro, ministerial vai compensar o fracasso de uma casa. Não vai. Está trabalhando muito, está ganhando dinheiro, mas está abandonando a família? Não compensa. Está pregando muito, está viajando muito, está reconhecido, está estourado nas redes sociais, não tem tempo para a família? Não compensa. Porque a família é o nosso maior patrimônio, como diz o povo. Então precisa de investimento diário. Por quê? Porque a sociedade, a igreja, a nação depende de uma família estruturada. Eu vou repetir: a sociedade, a igreja, tudo isso precisa, depende da família estruturada para prosperar. Não tem como a igreja prosperar se não tiver uma família abençoada. Não tem como a nação prosperar se não tiver uma família estruturada.
a nação, a sociedade, tudo depende de uma família estruturada para prosperar. Por quê? Porque a família é um presente de Deus. Eu não consigo entender como é que os relacionamentos se acabam e ninguém se importa um com o outro. Porque hoje em dia nós estamos vivendo a época é que o marido e a mulher, quando eles não se gostam mais, eles vão se embora e está nem aí. Quem sofre? Os filhos. Quem sofre? Todos os que estão envolvidos. Todos os que estão, o que fazem parte da família, acaba sofrendo. Por quê? Porque cada um vai em busca da sua felicidade e não quer nem saber dos resultados. Então, vou repetir: a sociedade, a igreja, a nação depende da família. Porque é projeto de Deus, está lá em Gênesis. E Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Vou arranjar uma companheira para ele, uma auxiliadora, para ficar com ele. Deus criou a família através de Adão e Eva. Aí veio os filhos e olha no que deu aqui na gente. Nós estamos aqui por causa dos primeiros casais, das primeiras famílias do passado. Por quê, irmão? Porque família é projeto de Deus. Por isso que as igrejas investem na família. Igreja que só pensa em campanha, só pensa em movimento, só pensa em arrecadar, só pensa nisso, só pensa aquilo e não pensa na família, essa igreja, ela não prospera. Não estou falando na prosperidade financeira, não estou falando nesse sentido, eu estou falando no crescimento familiar. A igreja, ela depende de investir nas famílias. Por isso que a igreja, eu falei no evento dos casais, eu vou repetir. A igreja, ela tem que se preocupar com as famílias, com os casais. E você pode observar, casais que não participam de eventos de casais, casais que não participam de eventos de família, e de nada voltado para isso, é um relacionamento apto a fracassar. Não prospera. Não prospera. Por quê? Porque no evento de família, é no evento de casais, é no evento voltado para a família, é que a gente encontra ferramentas adequadas para vencer as lutas. Eu já fiz o MLI, já fiz os casados para sempre. E se tiver mais alguma coisa envolvida que depende de um esforço, a gente está tendo. Por quê? Porque tudo que nós investimos na família, no relacionamento, é gratificante. Tudo que a gente investe no relacionamento, no casal, na família, vale a pena. Por quê? Porque família é o nosso maior patrimônio e requer investimento diário. Diário, ele depende. E e quantos não são as igrejas? Olha para cá, que tem pastor e não tem a mulher do pastor. Quantas igrejas que tem pastora e não tem o marido da pastora? Você pode observar isso. Por quê?
Com todo respeito, não estou aqui julgando, estou falando de igreja. Igrejas dessa forma, ela não prospera. Por quê, irmão? Porque a igreja, ela tem que ter o pastor e tem que ter a mulher do pastor. Hoje, essa honra foi para a glória de Jesus, para o pastor e também para a minha esposa. Porque eu só sou o que sou hoje, primeiro por causa de Jesus e segundo por causa da minha esposa. Porque se a minha esposa, o Senhor repreenda, ela cruzar os braços e dizer: eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais fazer nada para a igreja, eu vou me aposentar. Acabou-se o ministério do pastor e o ministério da missionária, acabou-se. Porque não tem como progredir. Por isso, irmão, que a esposa, que é obreira, que é diácono, que o esposo é diácono, que é presbítero, seja qual for a função da igreja, se a mulher não apoiar, o ministério dele não prospera. Eu não estou falando, eu estou falando de casais que são crentes, eu não estou falando de casal que não é crente. Que eu acredito que quando o crente é crente, esse nível não vai chegar nunca. Mas quando o marido está na igreja e a mulher está quase na igreja, é um perigo. E quantos não são as igrejas que tem um pastor? O pastor está lá todo dia. Mas cadê a mulher do pastor? Está nas academias, está nos bar, está nas festas, está no céu. Por quê? Porque ela não é crente, irmão. Aí tem que inverte, que tem mulher que é pastora do reteté, que segundo aí os seguidores, Deus revela até o CPF, é uma mulher de Deus, mas cadê o marido? Está no bar, está traindo, está fumando maconha, está na bocada, porque ele não é crente. Quantos não são que estão dessa forma? Eu, com todo respeito, eu sou contra esse tipo de coisa. Para mim, um pastor, para ele ser pastor, a mulher tem que ser crente. E tem que ser mais crente que ele. Que é para caminhar junto, para andar junto, para caminhar na mesma fé. E o que é que está acontecendo hoje? Igrejas dirigidas por pastores que não tem pastor. Que tem um cara que é o namorado dela, o marido dela, que não sabe nem o que é uma Bíblia, porque ele não é crente. Mas está lá, um bocado de seguidores, está lá um bocado de adepto, de discípulo daquela pessoa. Irmãos, vou voltar aqui o texto. A sociedade, a igreja, a nação precisa de uma família precisa de uma família equilibrada para que ela venha prosperar. Está lá as igrejas lotadas, tipo de coisas que eu estou falando. Não estou dizendo que é de Deus, que é do diabo, não estou falando isso, irmão. O importante é que está cheia e que as pessoas estão gostando. Mas se você for analisar, é totalmente sinótico. É que nem eu pastorear uma igreja sem a minha esposa. Não tem sentido. Eu posso ser um pregador bom, eu posso cantar, eu posso ter uma oratória perfeita, eu posso ser tudo isso. Mas não vai significar em nada. Por quê? Porque não tem como a igreja prosperar. Toda igreja exige algo com pelo menos a família da igreja. Hoje o camarada é consagrado a evangelista, a pastor, a bispo, seja lá qual for o cargo eclesiástico. Cadê a mulher? A mulher da crente. Consagra o homem. Não, é errado. Isso, na minha visão, isso é biblicamente
biblicamente falando. Não tem como o ministério prosperar se não tiver a família unida na igreja. Eu já participei de uma igreja que a mulher era uma mulher de Deus, mas o marido não era de Deus. Eu já participei e já conheço pessoas dessa forma. Deus é com ela? Deus está na vida dela? Tá, mas o ministério não funciona dessa forma. A mulher está pregando, está revelando, Deus está mostrando, o diabo está caindo por terra, aí quando termina o culto, está levando piso no marido, apanhando. Isso é pessoas que eu conheço. De noite está profetizando, Deus está me mostrando. Ei, mano, tu aí está com a roupinha de florzinha aí, de plantazinha. Deus revela, Deus mostra. Aí quando é de noite, apanha do marido. O marido chega a ver, bate, espanca e aquele negócio todo. Por que, irmão, que isso acontece? Porque a igreja precisa de família que esteja estruturada para prosperar. Pelo menos a mulher, a esposa, o esposo e os filhos na igreja. Pelo menos. É o básico. Mas nós estamos vivendo uma geração de cristão, que é o que eu venho falando e vou repetir: dorme crente e acorda pastor. Acordei hoje, eu não quero que você seja pastor. Ei, mulher, está fazendo nada mal na igreja hoje. O que foi que aconteceu, meu filho? Eu dormi. Tem uma coisa aqui, uma queimadura no peito, eu pensava que era um infarto. Mas não é não, eu estou com vontade de abrir uma igreja. Aí do nada abre a igreja. Está lá, Jesus está aqui. Igreja evangélica, Jesus está aqui. Igreja evangélica faz o que dá. É o som da igreja que está hoje. Por quê? Porque o camarada dorme e acordou sem nada para fazer, agora na igreja. A igreja daqueles que não tem igreja, abre o livro. Você que não tem igreja, aqui é o teu lugar, está lá. A igreja daqueles que não tem igreja. Então aquelas pessoas que não têm igreja, é o nome da igreja. A igreja dos que não têm igreja. Se você conhece um amigo, parei de estar revoltado com o pastor e que não quer mais pisar aí, mande ele fazer uma visitinha lá. Vá que ele gosta, porque lá está dizendo: se você não se deu em canto nenhum, aqui a gente deixa. Então é um lugar perfeito para esse tipo de crente revoltado, que fica com raiva da mensagem, que fica achando que vai lá para essa igreja. Porque lá ele diz: se você não se dá em canto nenhum, se ninguém te compreende, se você for apoderado da pessoa, aqui a gente te acolhe e te quer bem, a gente vai te compreender. Tá lá, vai lá de lá. A igreja precisa, a sociedade precisa, a nação precisa de família estruturada para prosperar. Hoje o que está acontecendo? A mulher está na frente do trabalho e o marido está no mundo. Essa igreja hoje não funciona. A mulher é do replé e o marido é do bem. Não, irmão, não prospera. Deus usa, Deus revela, Deus mostra. Também, irmão. Mas se a tua pregação, se a tua revelação, se a tua profecia não alcançar os teus, fracasso total. Não adianta, irmão. Diga assim: a minha esposa disse: pastor, eu não quero mais cuidar de nada da igreja, eu vou ter que começar a me preocupar. Eu vou para a igreja. Se ela não quiser vir, eu não vou para a igreja. Mas eu tenho que começar a me preocupar.
Porque o ministério não prospera sem a esposa não prospera sem o esposo. Hoje, o pastor está dirigindo a igreja, aí tem filho que tem filha que ele tem culpa, a esposa tem culpa, não, mas fica feio, irmão, para quem é líder do ministério. Como é que eu estou pregando que Deus liberta, transforma, chama, se eu tenho um filho problemático dentro de casa? Por isso que essas igrejas grandes aí, irmão, de renome, essas igrejas milionárias que são ricas, que são conhecidas mundialmente, eles contratam pastores profissionais. Você pode observar aí que os pastores dessas igrejas grandes aí, eles andam, eles são bonitos. Eles são bonitos. Eles se expressam bem. Porque não é um pastor que é feito nas coxas. Eles são preparados, são doutorados, são formados. Eles fazem várias. Eles andam até com cabelo gel, porque a aparência é importante. Ei, vem cá. Estou precisando aqui de um pastor. E o teu currículo aqui, tu é formado em bacharel, tu é formado em todas as línguas, tu é formado em tudo. Aí ele vai puxar uma história. Família da igreja, filho da igreja, vou te contratar. Vou te colocar numa sede. Mas todo mundo tem que ser crente, todo mundo crente. Você pode observar que os pastores que pregam sobre prosperidade é porque eles são ricos. Porque não tem como liso, olha para cá, um pastor liso pregar sobre prosperidade, porque ele não é próspero. Aí eles trabalham em cima da classe social. Eles não têm problema com cartão de crédito, eles não têm problema com aluguel, eles não têm problema de nos cortar, eles não têm problema de esperar uma cesta básica de feijão estragado, de arroz estragado dos irmãos, não, porque a igreja paga bem. Eles têm uma casa luxuosa, eles têm um carro do ano, eles têm uma academia em casa, ele não precisa estar de calçãozinho e a mulher dele de short colado correndo, porque tudo eles têm dentro de casa. Por quê? Porque eles estão preparados para pregar e não apresentar problema. Pode observar, eu estou falando não é de igrejinha de comunidade, eu estou falando de igrejas gigantescas. Que o pastor desce do carro, ele desce pelos fundos da igreja, que é para não ter contato com os pobres, já chega lá no altar. Tem lá a pessoa fazendo lá o primeiro trabalho, ele chega só no segundo trabalho para ministrar. O camarada ele vai pregar com prosperidade na maior pobreza do mundo. Por quê? Porque ele não tem preocupação com aluguel de casa. Ele não tem preocupação com o filho na UPA, porque ele tem os melhores hospitais para pagar. Ele não tem preocupação de terminar o culto aqui e chegar em casa e não dormir, porque tem uma prestação para pagar no dia seguinte. Por quê? Porque eles são prósperos. Você não vai ver de maneira nenhuma ele subir no altar e dizer: ai meu Deus, eu quero me hoje, ai meu Deus, eu não sei. Não, eles não vão. Eles estão preparados para falar o que tem que ser falado. Eles são pagos para puxar a sardinha da igreja. Irmãos, venham para cá, porque aqui, essas igrejinhas, ó, ei, vocês dessas igrejinhas, vem para cá, que Deus está aqui. É só o que eles falam. Pode observar o que eu estou falando. Por quê, irmão? Porque ele está sendo pago e bem pago para fazer a propaganda da igreja que ele é assalariado. Pode observar, irmão. Se você ouvir em qualquer igreja, alguém dizendo assim, alguma televisão, alguma rádio, seja lá o que for, ele disser assim: irmãos, vá para a igreja mais próxima da sua comunidade. Ele não vai, você não vai ouvir nunca. Ele vai dizer:
vai ter um ônibus aí na igreja do bairro, vai pegar todo mundo para trazer para cá. Por quê? Porque eles estão preparados. Sabe o que é isso? Igreja, né? Famílias estruturadas que prosperam. Por quê? Por que essas igrejas grandes aí, ele vem devorando as pequenas, devorando no sentido de quê? De arrastar multidões. Eu vou explicar. Porque existem famílias estruturadas, preparadas para isso. Vou repetir, a igreja, ela tem que ter uma família estruturada para prosperar. Eu conheço igreja, amiga da minha esposa, que a mulher dele não pode gerar filho, não porque não possa, porque é ordem da igreja. Porque o casal do pastor, ele foi pago para aquilo. Então, uma criança, uma mulher buchona, já é problema para a igreja. Por que eles agem assim? Porque uma empresa é contratada. Igreja de periferia não, o marido a mulher tem 10 filhos, tem 15 filhos, tem 10 filhos, tem 20 filhos, está nem aí. Porque eles andam naquela passagem: crescemos e multiplicamos. Aí o camarada só o que ele quer ouvir. Aí deixa eu ver o menino. Aí não tem condição de bancar. Aí passa necessidade. Aí fica dependente de auxílio. Fica dependente do governo. Aí começa a reclamar. Ai meu Deus. Ai por que eu passo necessidade? Porque você não é sábio. Porque você não tem uma família estruturada que não prospera. E a missionária conhece. A mulher, ela não pode ter filho. Eu não queria fazer parte de uma igreja dessa. Não pode ter filho. Por quê? Porque um filho, na vida de um casal de pastor, vai atrapalhar a obra. Trabalha, irmão. Porque a igreja, ela é aberta de 8 da manhã a 10 da noite. Então não tem como estar carregando uma mulher buchuda. Não tem como uma mulher com um menino recém-nascido de 7 da manhã às 10 da noite na igreja. Não tem como. Mas o que é isso, irmão? Está contratado. Eu te contratei para isso. Se você abrir a televisão ou a rádio, se você tem aquelas pessoas falando muito bonito e dizendo: olha, vem para cá, a cena da tua igreja não está acontecendo nada, vem para cá que vai acontecer. Sabe o que é isso, irmão? A carteira dele está assinada, viu? Pelo ministério. Está contratado, não tem como. Por quê, irmão? Porque a igreja precisa de uma família estruturada, preparada para seguir, para prosperar. A gente tira pelas mulheres que tem menino pequeno. Tudo é dificultoso. Teve uma irmã que saiu, foi da igreja, disse que não tinha tempo de ir para a igreja. Que é menino, é não sei o quê, é marido, e isso e aquilo. Por quê, irmão? Porque na cabeça dos grandão lá, a criança atrapalha a obra. Mas se você for tentar analisar, a igreja, ela precisa de família estruturada. Por que tem igreja que a negada dorme pobre e acorda rico? Porque eles focam naquilo que eles não têm problema. Então, para mim pregar prosperidade, eu morando numa família e tendo vários carros importados e tendo tudo para mim, não vai ter nenhum problema, irmão, porque eu estou bem. Então, se eu estou bem, eu tenho que ensinar a você a viver bem. Assim é a igreja. O pastor, a mulher do pastor e a família tem que estar primeiro na igreja. Mas é o que está acontecendo hoje.
A irmã está na frente de um trabalho que o marido não está longe. O irmão está na frente de um trabalho que a mulher está pensando, está esperando Deus tocar nela para um dia ela vir para a igreja. E essa é o nível das igrejas que a gente vem observando. Então, irmãos, a igreja que ela tem um pastor, olha para cá, e a mulher do pastor não pisa, começa a se preocupar com essa igreja, viu? Se você está numa igreja que quem grita lá é a mulher e a mulher não tem um marido, começa a se preocupar com isso. Não estou querendo dizer que a mulher é usada pelo diabo e o marido é usado, estou falando isso. Eu estou falando que se eu sou pastor e a minha mulher não quer estar do meu lado, infelizmente eu tenho que me aposentar. Se a missionária está pregando, está revelando, está profetizando e o marido não está na igreja, ela está fazendo uma função totalmente errada. Mas as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem entender isso. Irmãos, e quantos não são? E existem pessoas que eu já convivi próximo a missionário, a gente já conhece, irmão. A mulher profetiza, revela que é uma pessoa que de noite apanha, é espancada pelo marido e se mostra forte na igreja. Eu já participei das orações aqui na igreja, irmão, é mamão com açúcar. Senhor, abençoa aquela irmã, abençoa aquele irmão, abençoa a fulana. Senhor, abençoa a mulher que está na calçada. Senhor, aquela mulher que está passando na calçada, no meio da rua, abençoa. As orações aqui na igreja é mamão com açúcar. Eu já participei de oração que a mulher disse: Senhor, eu não aguento mais, prepara e leva. Eu já participei de oração que a irmã orava e dizia: Senhor, mata ele. Oração forte. A senhora já participou de oração, sabe como é que eu estou dizendo? Por quê? Porque não aguenta a luta dentro de casa com o marido, não aguenta a luta dentro de casa com o esposo. Aí a mulher chegava revoltada e dizia: Senhor, quando você faz uma oração no privado, até que é uma coisa particular, mas era na toga mesmo. As orações que eu participava, não é as orações que nos cultos da igreja. Não, era a oração mesmo. Senhor, eu não aguento mais, mata ele! Senhor! As orações que eram no açúcar. Senhor, abençoa a mulher que está lá na calçada ali, a calça. Vixe, ele não quer passar na escada ali. Abençoa também, Senhor. Aí quando chega no pastor, dá sabendo desse cara aí, Senhor. Dá visão para ele. Eu já participei de oração, meu irmão. Que eu dizia, meu irmão, eu me arrepiava todinho. Eu disse: rapaz, se essa mulher de 100 dias vai matar, irmão, vou esperar o relatório lá dele. As orações, irmãos, que as pessoas passaram o dia pregando, e de noite estavam na igreja, profetizando, revelando, Deus mostrando, e aquilo tudo. E resumindo, chegando onde eu quero, não prospero. Por quê? Porque eu tenho que estar com a minha esposa do lado. Eu tenho que estar, a esposa tem que estar com o marido do lado. Tem que estar com os filhos do lado. Ei, camarada da porra, não está mais droga aí. Não dá uma parada. Tem que parar. Tem que rever, tem que organizar a casa. Porque não adianta profetizar. Ei, irmão, Deus vai salvar a tua família. Se o teu filho está no homossexualismo, no lesbianismo, nas drogas. Não existe isso. A nossa família, diz para a pessoa que está do lado, a tua família tem que ser o exemplo da
Como é que as pessoas vão acreditar naquilo que eu prego, irmão, se eu não vivo isso dentro da minha casa? Como é que eu vou pregar que Jesus salva se eu não consigo salvar nem a minha mulher? Como é que eu vou dizer que Jesus transforma se o filho está na droga, se o filho está na prostituição? Eu conheço um pastor que ele pastoreava a igreja e o filho dele era homossexual. Ele não tem culpa, a mulher dele também não tem, mas isso é vergonha para quem prega. O pastor tem que deixar de pregar? A mulher tem que deixar de pregar? Não! Mas a gente tem que organizar a casa. Para quê, irmão? Para quando o diabo não chegar no dedo dele sujo e dizer: olha, tu está aí dando de pregador, a tua filha está, ó. O diabo é sujo, irmão. Por que esses pastores aí que vocês ficam admirados, que ele é bom e aquele negócio todo, porque ele fica conversando com o diabo? Ele fica conversando. Já pensou, já parou? Você já assistiu esses episódios dessas igrejas que o camarada fica entrevistando o diabo? Vai pra onde, diabo? O camarada que te mandou aqui, fica conversando. Por que fica conversando, irmão? Porque ele tem, ó, vida no altar, tem família no altar, aí ele tem intimidade com Deus para botar o diabo ao terra. Porque se a família estiver desmantelada, se ele estiver desmantelado, se a esposa estiver desmantelada, ele não conversa com o diabo não, porque o diabo envergonha logo. Vou repetir, a igreja precisa de família estruturada para prosperar. A gente está bem, tem uma intimidade com Deus, a gente fala com Deus, a gente ora, a gente vive uma vida de oração. O diabo ainda quer acusar? Mas ele quer acusar, é só para te intimidar. Porque se tu mostrar frouxo, aí ele vai para cima de ti. Mas se tu usar a autoridade do nome de Jesus, ele quer romper. Porque quem tem intimidade com Deus, ele bota o diabo para rolar no chão no nome de Jesus. A quem não tem, nem se atreve. Por quê? Porque vida no altar, família no altar, tudo no altar de Deus. Porque se não tiver, não adianta dar uma de super-homem. Igual o Senhor disse, a Bíblia vai falar em Atos. Paulo repreende os demônios no nome de Jesus. Olha, filha do diabo. A mulher se manifestou, foi liberta. Aí o filho achando legal, né? Foi fazer a mesma coisa. Desconjunte em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o diabo olhou para ele e disse: eu estou na fila do pão, meu irmão. Que o cara achou bonito. Aí o diabo disse: quem é tu? Eu sei quem é Paulo. Eu sei desse Jesus que Paulo prega. Mas tu tinha, né? Todos fez, apanhou e saíram quase nu. A Bíblia vai falar isso. Por quê? Porque não é brincadeira, o Evangelho não é brincadeira. As coisas de Deus não é brincadeira. A Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus para os que creem. A sociedade precisa de a família estruturada para prosperar, para crescer. Como é que teu marido vai aceitar Jesus com teu testemunho? Como é que a tua esposa vai aceitar Jesus com teu testemunho? Porque tem gente que só acredita na igreja, viu, pessoal? Na igreja, ele é o diabo. Quando era ele em casa, é o diabo. Na igreja, ele é o cara, ele prega, ele ministra.
dia acaba. Como é que a família vai alcançar? Como é que vai ser alcançado desse jeito? Quantos não são os casais? Olha para cá, não entra na família, que vivem de aparência. Ó, a igreja de mão dada, viu? Chegar lá, casal perfeito. Quando termina a igreja, entra na esquina, parece cão e gato brigando. Essa sua irmã. Chegaram todos os dois juntos na igreja. Termina o culto, virou a esquina, está parecendo um Tom e o Jerry, aquele cara do barco, brinca. Que aparenta estar junto, mas vivem de dormir em cama separada. Sabe o que é isso? Vivendo de aparência. Esse tipo de pessoas, eles estão se enganando a si mesmos. Essas pessoas, eles fingem, eles estão se enganando a si mesmos. Seu comportamento tem que ter uma ação. Irmãos, a gente não pode viver de aparência. Irmão, eu me sinto uma pessoa chata. Sei que os irmãos não acham não, mas eu me sinto. Eu fui até dizendo para as crianças que eu sou um cara legal. Eu gostei. Pelo menos as crianças foram sinceras comigo. Os adultos não são. Mas, o que eu sou na igreja, eu sou lá fora. Aí quando eu vou emprestado, viu? Essa tua mulher é uma mulher de Deus mesmo. Eu também sou homem de Deus, irmão. Só que eu não sou falso. Se eu uma coisa aqui com a minha mulher, chegar em casa, eu pego logo agora, não tem aí. Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho esse negócio de eu vou demonstrar que eu não estou gostando. Não, se eu não estou gostando, eu falo e pronto. Da mesma forma é com meus filhos, seja lá o que for. Por quê? Porque a gente não pode viver de aparência, a gente não pode. Então o que a gente tem que morrer no coração? Porque fica aguentando as coisas, não digo nada. Precisa ficar na minha. Aí quando pensa que não está com depressão, quando pensa que não está com o ânsia do pânico, por quê? Porque ninguém guarda problema não, a gente tem que guardar dinheiro. A gente guarda dinheiro, mas problema a gente tem que resolver na hora. A gente não pode viver uma vida de aparência, de dizer que está bem e não está bem. Para mim, se está bem, está bem, se não está bem, não está. Não adianta estar. Eu vou profetizar que está bem, não está bem. Por quê? Porque a gente não pode maquiar nenhum tipo de problema. Então, esse tipo de relacionamento, de comportamento, precisa de mudança. Seu comportamento tem que ter uma ação. Você que vive de aparência, você que vive enganando, você que vive se escondendo de trás dos problemas. Não, a gente tem que mudar. Tem que ter ação para tudo isso. Então, a ação é orar, é chorar, é jejuar, é lutar pela sua casa. Se o seu relacionamento está ruim, está de mal, está pior, lute por ele. Ore, chore, jejue, lute pela sua casa, dedique tempo, dedique atenção àqueles que você ama. Não adianta colocar os problemas debaixo do tapete lá. Porque se você não tem gente que vai à casa, em vez de apanhar e ficar debaixo do tapete, vai chegar um dia que vai querer uma mão.
Não, tem que resolver os problemas, tem que resolver. A gente tem que orar, tem que jejuar, tem que lutar pela nossa casa, tem que dedicar tempo, atenção àqueles que nós amamos. Billy Graham, ele vai falar de um dos momentos mais cruciais da família. Estou falando de pregador, não é aquele pregador de Gideão, não. Estou falando de um pregador que é conhecido. Ele fala dos momentos cruciais da família, incluindo o nascimento do filho, o desenvolvimento dos filhos, a ausência da família. Ele se arrepende por ele ter feito muitas agendas. Já no final do seu ministério, da sua caminhada, ele lamenta por ter feito muitas agendas, ter viajado o mundo todo e perdeu o crescimento dos filhos, perdeu o nascimento dos filhos, perdeu tudo isso. Ele não reconhecer, irmão, já foi tarde demais. O sucesso que ele conquistou no mundo todo foi o fracasso que ele teve na sua família, que foi o que eu falei no começo. Nenhum sucesso ministerial compensa o fracasso da família. Eu estou falando de um evangelista mundialmente. Você pode procurar depois que a história, que você vai ver isso que eu estou falando. Por quê? Porque não compensa. Ele vem desenvolvendo, ele perdeu tudo isso, e ele pagou o preço por tudo isso. Resumindo, ele ganhou o mundo todo e perdeu. Ele conquistou o mundo todo com as suas mensagens, com suas pregações, com tudo isso. Mas perdeu o nascimento do filho, perdeu o crescimento, o desenvolvimento. Aí quando ele foi parar para pensar, que se arrependeu de ter feito muitas agendas e morreu com essa sensação de que algo estava errado. Não vai voltar, irmão. Quando eu falo que tem esses missionáriozinhos que são casados, que a mulher fica em casa, que o homem viaja, e que a mulher viaja e o homem fica em casa, com todo respeito, eu não estou nesse negócio, não. É um casal que é bom de família. Ele anda com a mulher. Se ele não andar com a mulher, não é bom. Ele pode ser bom de palavra, mas ele não é bom de ação. Porque quem é casado tem que andar junto. Ah, pastor, mas a mulher trabalha, a mulher cuida da família, a mulher faz isso. Nada justifica o fracasso de uma família. Eu não tenho nem pedido para arranjar uma agenda para pregar, para levar minha esposa. Eu nem marco. Mas hoje está virando moda. Aí o que é que acontece? O camarada sai da igreja, vai para o quarto do hotel e trair a mulher. Por quê? Porque está errado, irmão. O casal tem que estar junto. Se eu sou especialista em família, eu tenho que andar com a minha mulher. Ah, mas a minha mulher não quer, pois cancela a agenda. Não tem como eu pregar sobre família. Porque a minha mulher não quer estar comigo. Aí eu vou chegar na igreja, pedir para vocês, amem suas mulheres, amem seus filhos. Se a minha mulher não quer estar comigo. Billy Graham vai falar que se arrependeu muito. Por quê? Porque se ele voltasse no passado, que é impossível, ele tentaria fazer tudo diferente. Porque nem o sucesso ministerial compensa o fracasso de uma família. Por quê? Porque o papel da liderança espiritual
é o marido. O pai o homem são chamados a assumir a posição de líder, de sacerdote da sua casa. Tem tanta vontade de ser pastor, de ser líder. Lidere primeiro a tua casa, lidere primeiro a tua família, lidere primeiro os teus. Porque essa é a responsabilidade que Deus deu aos pais, aos homens. Eles são chamados a assumir a posição de líder e sacerdote da casa. Assim como Josué declarou ao homem que deve liderar a sua casa no serviço e na adoração a Deus. Irmão, se você não está influenciando a sua esposa, os seus filhos a estar na igreja, você não vai conquistar ninguém. A minha casa tem que ser exemplo, a tua casa tem que ser exemplo. Não existe famílias perfeitas. Mas não está querendo dizer que eu vou ter uma vida desmantelada, uma família desmantelada. Não existe famílias perfeitas. A Bíblia vai relatar o dramas que severo, até mesmo nos casamentos, nas famílias, nos lares que era piedoso. Abraão, o pai da fé, teve problema na família. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve problema na família. Isaac teve problema na família. Não existe famílias perfeitas. Os heróis da fé, como Abraão, Isaac, Davi e mais alguns, tiveram momentos difíceis na família. Mesmo em lares piedosos, podem ter crise, tragédias, mas a graça de Deus, irmãos, é o motivo de alcançar essas famílias. A família de Abraão foi alcançada pela graça. Houve toda aquela discórdia entre Agar, entre Isaac, entre Agar e entre Sara, entre Isaac e Ismael. Mas Deus chega com a graça, coloca ordem numa família que está desequilibrada. Isaac teve problema na família, mas Rebeca, uma amava Jacó, outra amava Esaú, um tinha preferência por... Aí Deus vai com a graça e coloca ordem. Davi tem problema na família, aí a graça de Deus vai e alcança. Que a nossa família, que a sua família venha a ser alcançado pela graça divina diariamente. Salmo 127, o salmista vai falar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Que a nossa família venha a ser alcançada pela graça de Deus. Não existe família perfeita. Não existe relacionamento perfeito. Mas não é por causa disso
que eu vou viver uma vida de liberdade. Não é por causa disso que eu vou fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A família é prioridade. E nós devemos investir o máximo na nossa casa. Isso que uma pessoa que trabalha, não investe na tua família. Investe no seu relacionamento. Não é uma vez por ano, não é uma data de aniversário, não é, cara, é todos os dias. A mulher tem que admirar o marido tem que admirar a mulher, o marido, a esposa tem que admirar os filhos. O filho está arrumando no colégio, mas dá lá um voto de confiança. Não, meu filho, vai dar tudo certo. O esposo é chato, mas a esposa tem que ser pelo menos gentil. Vai dar certo, cara. Nós vamos conseguir, vai prosperar. Tem que investir diariamente. Olha com essas coisas. Ela é médico. Por que eu quero ser investir tão burro, hein? Repreende essas palavras. Oh, é essa, a mulher essa. Investe diariamente. Tenta ser gentil. Tenta chamar Deus para o nosso relacionamento. Porque se o Senhor não tiver no centro, não adianta dinheiro, não adianta posição, não adianta nada. Hoje em dia, as famílias modernas, eu quero dar ao meu filho o que eu nunca tive. Você tem que dar ao seu filho só aquilo que ele merece. Não, quando era do papai, eu não tinha isso, agora eu vou dar tudo que eu tenho para os meus filhos. Você vai ensinar o seu filho a não prestar, se você dá tudo para ele. A gente tem que aprender a dar um não aos nossos filhos. Tem pai que investe, dá presente, dá roupa, dá dinheiro para compensar a ausência. Não vale a pena. O meu filho, eu não estou aqui no aniversário dele, não, eu estou trabalhando, mas vou comprar um PlayStation 5 para ele. Aí o menino vai ficar falando PlayStation 5. Não, o filho não quer PlayStation 5, o filho quer a presença dos pais. E muitos estão investindo, estão dando dinheiro, estão dando presente, estão dando conforto, estão dando isso para compensar a ausência. Não vale a pena. A gente temos que investir no nosso relacionamento, na nossa família, com a nossa presença. Viu aí o exemplo de um pregador, né? Isso aqui não é um pregador de nas costas, não. Estou falando de um pregador mundial. Ele fracassou. Ele rodou o mundo todo. Mas o que foi que ele perdeu? O desenvolvimento dos filhos, o nascimento dos filhos, a participação dos filhos. Ele perdeu tudo isso. Quando a pessoa vai reconhecer, está velho, está perto de morrer. Não adianta, irmão. Fique de pé. A família é a nossa prioridade. Invista na sua família. Invista no seu relacionamento. Porque a família é o nosso maior patrimônio e requer investimento. Acho que o meu marido está investindo nada, pois ele vai aprender a investir. Porque a nossa família foi algo que Deus nos deu para zelarmos por ela. Eu tenho que zelar pela minha esposa e a minha esposa tem que zelar por mim. E nós temos que zelar pelos nossos filhos. Porque não adianta eu pregar, dirigir, ensinar, e a minha família não está na igreja, não vai ser nada. Eu posso um dia ter sucesso na igreja, mas a minha família está onde? Não vale a pena, a gente vai ter que começar do zero.
e tentar alcançar, primeiramente, a nossa casa. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Senhor, Deus, a tua palavra fala no Salmo 128 que tu és o Deus que abençoa as famílias. Senhor, tu conheces a minha família, tu conheces a família dos teus filhos, tu conheces a trajetória de todos que estão aqui, aqueles que vieram, aqueles que não puderam estar aqui, aquela mulher que o esposo não está aqui, aquele esposo que a esposa não está aqui. Senhor, eu quero pedir a bênção de Abraão sobre essa família. Senhor, a sociedade, a igreja, a nação precisa de uma família equilibrada. Nos ajuda a ser essa família, Senhor, que venha fazer a diferença no bairro, que venha fazer a diferença na rua, que venha fazer a diferença na comunidade. Senhor, que o teu Espírito Santo venha abraçar os meus filhos, a minha esposa, que o teu Espírito Santo venha abraçar os filhos dos teus servos, as filhas das tuas servas, venha abraçar esta igreja, Senhor, e fazer com que nós sejamos esta família que venha a ser reconhecido não como a família da contenda, do barraco, da discórdia, mas que sejamos conhecidos como a família que abençoa, a família que é o exemplo, a família que traz a paz através do teu Espírito. Deus, que a bênção que alcançou Abraão venha alcançar as nossas famílias, a nossa casa, porque a família, Senhor, é o nosso maior patrimônio. Ajuda a investir tempo nessa família, nos teus filhos, na minha esposa. Ajuda os teus filhos a amar os filhos, a amar a esposa e investir, tanto a mulher como o homem, fazer da mesma forma, para que possamos ser o sal, para que possamos ser a luz para essa nação, para essa sociedade e para essa igreja, Senhor. Cobre-nos com a proteção do teu Espírito, é o que eu te peço, e por fé te agradeço, no nome de Jesus. E quem crê na vitória, diga: as palmas do homem ao Senhor. Pode sentar-se. Glória a Deus. Deus abençoe todos que estão acompanhando nas redes.